Bom dia, meninas. Tudo bem com vocês? Como vocês amanheceram o dia? Estão bem? Tiveram uma manhã abençoada? Maravilhosa? Ocupadíssimas, né? Meninas, são 12:18 e só agora eu pude me sentar para junto compartilharmos desse salmo tão maravilhoso, né? Salmo 119 que nós estamos compartilhando, aprendendo com esse homem de Deus, né, com a sua palavra, coisa boa. Ai, gente, a minha rua é maravilhosa, fantástica, e é impossível ficar entediada. Tudo acontece. O menino chora, o cachorro late, o gato mia, o carro do gás passa, o anúncio, né, do político, enfim, não dá para ficar entediada não, viu? Mas enfim, vamos continuar a nossa leitura. Olha, agora é o carro do gás. É assim, não tem como ficar entediada. É uma benção, é maravilhoso. Antes de começarmos o salmo do dia, eu gostaria de compartilhar com vocês um provérbio. Um provérbio do dia. Somos mulheres alcançadas pela palavra de Deus, né? E somos salvos em Cristo Jesus, temos a liberdade de viver tudo que Ele tem para nós, nas suas promessas. E nessa manhã eu vou compartilhar os Salmos, o provérbio do dia com vocês, porque eu gosto muito de provérbio. Gente, eu amo provérbio. Provérbio é excelente, né? Provérbio deixa eu ver, nos aconselha, nos ensina, nos corrige. Sempre que eu preciso aprender algo, eu vou para provérbio. Por exemplo, quando eu preciso administrar a casa, eu percebo que estou fugindo do controle, eu vou lá em provérbio e me sinto orientada a administrar bem a casa. Hoje, o provérbio fala: mas digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que as riquezas e o ouro. O rico e o pobre se encontram. O Senhor fez tanto um quanto o outro. Salomão escreve provérbios maravilhosos para nos instruir na palavra de Deus. Ele vai dizer que mais digno de se escolher entre a riqueza e o bom nome, se você for um homem inteligente, você vai escolher o bom nome. Porque muitas vezes, infelizmente, para nós conseguirmos alguma coisa, né, a gente acha que dá um jeitinho, né, e dá tudo certo. Mas é como uma roupa branca o nosso nome. Se cair um pinguinho, você deixar para lá, depois cai outro. E vai ter uma hora que você vai olhar e vai ter mais mancha do que mesmo o branco. Enfim. E ele está dizendo que se eu tiver que escolher entre riquezas e um bom nome, será muito sábio de minha parte escolher o bom nome. Então vai dizer que o rico e o pobre se encontram. O Senhor fez os dois. Os dois têm o mesmo valor diante de Deus. Porque Deus os criou com o mesmo propósito. Glorificar o seu nome. Então vamos entrar no salmo de hoje, amadas. O salmo de hoje, ele fala para nós que o Senhor tem sido bom para ele. Ele vai dizer: tem sido bom para o teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina a mim bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes bem. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, mas eu guardo de todo o coração os teus preceitos. O coração deles se tornou insensível.
como se fosse de sebo, mas eu me alegro na tua lei. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei do proceder da tua boca do que milhares de peças de ouro e de prata. Louvado seja Deus. O salmista vai dizer que para ele vale mais a lei que procede da boca de Deus do que milhares de peças de ouro ou prata. Eu amo ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela fala não de algo que ela acha, provavelmente, talvez, quem sabe, mas algo real. Por exemplo, o Salmo de Davi. Quando você lê os Salmos de Davi, você conhece que Davi não escreve aqueles salmos porque ele está assim desocupado, pensativo, poético, e naquele dia resolve criar um salmo. Salmos são sempre orações, né? É algo que ele tem vivido ali na sua pele. E esse salmo, o salmista vai dizer o valor que Deus tem para ele. Para mim, vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de pedaços de ouro ou de prata. Ele fala de algo que ele realmente conhece, entende. Ele experimenta as riquezas desse mundo, mas ele entende que nada disso vale mais do que ser fiel a Deus e viver os preceitos de Deus, né? Ele vai dizer, olha, tu tens sido bom para o teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Às vezes nós queremos a bondade de Deus sobre nossa vida, segundo aquilo que nós achamos que é bom. Mas o salmista entende que Deus tem sido bom para ele, não segundo a visão dele, mas segundo a palavra do Senhor. Ele vai falar, Senhor, ensina-me bons juízos e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Senhor, me ensina, porque eu creio. Na sequência que eu for aprendendo, eu vou praticando. Ele vai dizer que antes de ser afligido, ele andava errado, mas agora ele guarda a palavra de Deus no coração dele. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Ele relata que Deus é bom e faz o bem para os seus. E ser ensinado por Deus, ser direcionado, é muito bom. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, mas eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Não importa o quanto o mundo tem se levantado. Eu guardo a palavra de Deus no meu coração, porque nela eu tenho prazer. Ele vai dizer, o coração deles se tornou insensível, como se fosse sebo. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. E no versículo 70 ele vai dizer, o coração deles se tornou insensível, como se fosse sebo. Amadinhos, nós conhecemos o que é sebo, né? Sebo é algo que não segura muito nada neles. Vai passando e vai deslizando, né? Assim é o coração do soberbo. No coração do soberbo não há lugar para reconhecer a soberania de Deus. Não há espaço para reconhecer a bondade e a misericórdia de Deus. Não há espaço para reconhecer que sem Deus não somos nada. Quando nós temos um coração soberbo, tudo que nós conseguimos ver é o nosso eu, como acima de qualquer coisa. Ele vai dizer, o coração deles se tornou insensível, como se fosse de sebo. Mas eu me alegro na tua lei. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Ele entende que foi muito bom ele ser afligido, porque ali, na aflição dele, ele pôde sentir a boa mão de Deus sobre a vida dele. E ali, ele não olhou para a aflição, para o caos, mas ele olhou para as vantagens que ele podia tirar dali. Ele podia aprender muita coisa. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição,
para que eu aprendesse os teus decretos. Muitas vezes nós só vamos aprender algo de Deus quando nós estamos passando pela o deserto, o vale da sombra da morte, né? Ali nós aprendemos tantas coisas. E ele vai dizer no 72, para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de pedaços de ouro ou prata. Eu oro ao Senhor para que Deus me dê esse olhar, para que eu olhe para a lei de Deus, os preceitos de Deus, e sinta mais prazer neles do que nas coisas desse mundo. Eu quero aprender cada dia a ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite, porque nós sabemos que o mundo, ele luta ferozmente para nos engolir, para nos distrair, para tirar do nosso propósito, né? Para tirar nosso propósito de Deus, que é fazermos a sua vontade, que obedecemos a sua lei e nela ter prazer. Nessa manhã, amados, que se encerra, né? Já são 12h, 29. Vamos orar ao Senhor para que Deus nos dê um coração que tenha prazer na lei do Senhor, que tenha prazer mais do que nas coisas desse mundo, porque ultimamente nosso coração, ele está mais tendencioso a ter prazer, a se satisfazer no mundo, nas coisas que o mundo nos oferece, do que na palavra de Deus, na lei do Senhor, nos preceitos de Deus. Nós procuramos nos satisfazer naquilo que não vai nos trazer satisfação. Vai nos manter embriagados numa falsa satisfação, mas não nos trará resultado positivo. Então, que nós vamos pedir, Senhor, me dá visão espiritual para que eu olhe para o mundo e os seus prazeres e tenha desprezo por tudo isso, mas eu olhe para a lei do Senhor e me sinta satisfeita na tua palavra. Que nós venhamos buscar nossa satisfação em Deus e não no mundo, ou no homem, ou naquilo que nós podemos conquistar, né? Que tudo tão passageiro. Nessa manhã vamos orar ao Senhor e colocar o nosso coração diante dele, pedindo a ele um coração sábio, inclinado a confiar no Senhor. Este é o salmo de hoje, amadinhas. Tenham um dia abençoado. É o que eu desejo para todas vocês. Um abraço.